Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Nayara. Meu nome é Rayane e nós somos do curso técnico em zootecnia do IFBA no campus Guanabi. Estamos aqui com a professora Socorro, ela é professora de avicultura e vamos fazer algumas perguntas para ela. Professora, quais são os principais cuidados sanitários que devem ser tomados na criação de aves? Olha bem, um dos está aqui na nossa frente, que é o pé de luva, né, com a cal. Então, quando a gente faz esse movimento de entrar dentro do galpão, a gente está desinfetando os calçados que veio de vários locais. Com essa desinfecção, a gente não está entrando com agentes patogênicos, agentes causadores de doença. E quando a gente sai, a gente também não vai levar, né? Então, uma medida simples e que funciona. Só usar cal, né, na entrada dos galpões. Outra medida é lavar esse galpão. Quando esse lote sai, a gente vai fazer uma desinfecção, tirar toda essa cama, né, lavar, passar o lança-chamas, desinfetar e o galpão entra no vazio sanitário para o próximo lote. Outra medida sanitária importante é vacinar. Quando eles chegam aqui, eles vêm vacinados contra o câncer das aves, que é uma doença de maré, e depois eles são vacinados contra a doença de Newcastle, que é uma doença que atinge na nossa região. Então, toda medida sanitária, a gente tenta melhorar o desempenho. Então, a gente prefere prevenir do que remediar. Não sei se... Não parece que tem 900 tipos. Olha lá, dando trator, mas... Professora, como o manejo correto, ele pode aumentar a produtividade de uma granja avícola? Olha bem, como que vai... São detalhes tão pequenos, eu vou preferir dar exemplo. Por exemplo, aqui, esse comedouro, ele tem que ficar na altura das costas do animal. Para quê? Para que o animal alongue e ele cresça. Então, esse manejo, essas correntes, ela tem a finalidade de suspender o comedouro de 2 em 2 dias, para que siga o crescimento do animal. Outro, o bebedouro tem que ficar na linha dos olhos, para que o animal não beba jogando a água na cama. Essa cama, ela deve ser revirada, tá? São manejos que vai ajudar com que o animal tenha um bem-estar. A cama não ficando molhada, evita doenças e o animal vai ter mais conforto. Aqui, por exemplo, faltou um ventiladorzinho para dar um manejo melhor, uma ventilação, né? Porque Guanabi é quente. Outro manejo correto seria a gente ter um galpão com as muretas mais baixas, mas só que a gente incentivar de mexer num comedouro desse, a gente já aumenta a produtividade. Ou seja, por que a gente aumenta a produtividade? Porque a gente estimula o consumo. Se o animal come e bebe, ele ganha peso. Um animal bem nutrido dificilmente adoece. Professora, quais são as doenças mais comuns que afetam as aves e como preveni-las? Pronto. A primeira doença é o câncer das aves, que é uma doença chamada maré. As aves têm mais sorte do que a gente. Elas são vacinadas no primeiro dia de vida. Então, você já preveniu. Outra doença é a doença de Newcastle, que é uma doença que atinge o sistema nervoso das aves. Elas andam para trás, dá cambalhotas. Como é que faz? Vacina no 7º dia de vida. Essas doenças são as que mais atingem a nossa região. Bulbo aviária, que são as verrugas. Dá muito, principalmente nipoedeira. O que deve fazer? Vacinar. Tá? Outra coisa, colocar lotes todos da mesma idade, já é uma medida também preventiva para evitar doença. Outra doença que ocorre muito na zona rural, porque as pessoas esquecem, eu digo zona rural assim, sem manejo, sem conhecimento, que é lavar um bebedouro, né? Porque quando a gente não lava, a gente está dando oportunidade para as bactérias, a cólera. De repente, morre várias, tudo com a cabeça roxa. Então, o que eu poderia fazer para prevenir? Ou vacina, ou lavar os bebedouros 2 vezes no dia, já ajuda. O pneu que está lá, passa uma vassoura dentro, lava, tá? Outra doença, a coriza, que é causada pela poeira, pelo pó, também pode ser usada a vacina ou evitar um ambiente com poeiras. Professora, qual a diferença de criação
para frango de corte e poedeira? Olha bem, o frango de corte, em 45 dias a gente abate, certo? Então, é um sistema mais rápido. Poedeira vai ficar com a gente em torno de 2 anos. A poedeira, ela come durante 5 a 6 meses sem botar, sem produzir nada, a gente só gastando, certo? Então, ela vai botar no decorrer desse 1 ano e meio, tá? O frango de corte, vocês podem observar que aqui as patinhas são bem curtas, são animais que são mais quietos por conta do peso, certo? Com 45 dias a gente já abate. Já a poedeira não. Ela passa um tempo, são animais leves, não pode ganhar peso, a ração é controlada, frango de corte, a ração é livre, poedeira só pode comer de 100 a 110 gramas, entendeu? Então é um animal que tem que ser controlado a questão da quantidade de ração, tá? E programa de luz de lá é diferente, porque enquanto a gente faz programa de luz, o programa de luz, por exemplo, para frango de corte, a gente faz para que elas comam mais à noite. E para a poedeira, a gente faz programa de luz para estimular o ovário a liberar o óvulo para ela botar o ovo. Entendeu? Então a diferença é gritante, né, nos detalhes. A poedeira, ela é mais detalhosa, ela é mais trabalhosa do que o frango de corte para ser criado. Professora, como as condições climáticas afetam o bem-estar das aves? Olha bem, eu sempre digo o seguinte, as aves, elas têm 41 a 42 graus de temperatura. E a zona de conforto delas, para elas produzirem bem, vai de 14 a 25 graus. Mais do que isso, elas vão beber mais água e consumir menos. Com isso, diminui a produção. A de postura diminui o que é a produção de ovos. Vento demais também vai atrapalhar. Então, o que a gente pode fazer? Uso de cortinas. A umidade, dona Bia, a umidade relativa é muito baixa, então ela sofre muito de problemas do que respiratório. Então, o clima, a gente tem que tentar buscar, né, oferecer esse clima de uma forma para que elas não sofram e tenham bem-estar. Para que o ventinho bata e que elas sintam a tranquilidade de deitar, de repousar. Porque quando elas estão com calor, olha bem, elas estiram as pernas, tá? Se tivesse um ventilador aqui para melhorar o ambiente, seria interessante, né? E a questão de que o clima, gente, afeta diretamente na produção. Okay? Ok. Ela abre tudo, e debaixo dos bebedouros também é importante mostrar, tá vendo? Elas estão buscando a temperatura mais baixa. Tá? Professora, o que são sistemas de criação de aves convencional, livre, orgânica e qual a sua diferença? Certo. Olha, o sistema convencional é um sistema intensivo. Esse é um sistema convencional, né? Ou seja, as aves são criadas presas, né? Que a gente fala em sistema industrial. Tem o sistema caipira, que é o tradicional, né? Que a galinha é criada solta, o galo nasce tudo pintinho. Esse é um sistema bem tradicional. Esse é um sistema mais moderno, né? Eu falo que é uma indústria de camiseta. Olha a quantidade que vai sair aqui de frango, né? Com a questão do bem-estar hoje, também o pessoal que tem um poder aquisitivo maior, hoje consegue adquirir animal criado num sistema caipira, livre, né? Mas com condições de bem-estar. Onde a galinha vai para o puleiro, a galinha tem ninho para botar, entendeu? A galinha tem um ar livre para ela ciscar, comer minhoca. Então, ela tem mais espaço para ela. A gente tem essa clientela. E tem uma clientela de um poder aquisitivo maior, que é o sistema orgânico, que é um sistema onde tudo que é oferecido vem de uma forma natural. Só pode entrar em torno de 20% de transgênico. Então, é um sistema mais minucioso, né? Mais difícil de criar, por conta de áreas, por conta se seu vizinho planta um milho, já dá problema para a gente aqui do sistema. Então, resumindo, né? A gente tem o tradicional, que é o de antes, sem técnica nenhuma, que é um sistema extensivo. Tem esse sistema que é industrial, que é um sistema moderno, que é o sistema intensivo. Tem um sistema caipira, onde as aves são criadas soltas, se alimentam em puleiro, tomam banho de sol, de areia. E tem um sistema orgânico que muda a alimentação, né? E o animal só pode comer tudo mais sem agrotóxico nenhum, ou sem defensivo, né? Não vou usar o termo agrotóxico, vou falar defensivo. E é isso.
Professora, como a genética das aves impacta na produção avícola? Veja bem, a produção avícola, gente, tem uma base que a gente chama genética, manejo, né? E a parte de ambiente. Então, a genética, se o animal não tem uma genética, não vem de uma boa procedência, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Tá? Você pode dar ração completa, tudo bonitinho, mas se o animal não tem genética, ele não consegue responder. Então, hoje, né, graças à tecnologia, né, a genética é que manda na avicultura, como em outras criações também, porque através da genética a gente vai ter um melhor desempenho. Professora, quais são os desafios enfrentados pelos agricultores na fase atual? Bom, os maiores desafios é você levar um produto de qualidade para a mesa do consumidor, né? Antes a gente tinha um desafio que era provar que o frango não tinha hormônio. Mas graças a Deus esse é um mito e graças a Deus foi desvendado. Então hoje a gente consegue levar um frango para a mesa, todo mundo sabendo que é um produto de qualidade, de alto valor nutricional. Outro desafio é a questão da produção dos insumos, o preço de milho, de soja. Para você se manter no mercado, você tem que ter a questão do jogo de cintura para comprar esses insumos com preço bom para que você não tenha prejuízo. Então, os principais desafios, levar um produto de qualidade, trabalhar com bem-estar e a parte de grãos, soja e milho com preço mais em conta. Professora, temos aqui uma pergunta muito interessante e ela é: como a tecnologia está mudando a forma como os gerenciamentos são atualmente? Olha bem, tecnologia, gente, hoje ela ocorre mais por conta de mão de obra escassa. Então, hoje a gente tem tecnologia na avicultura o mais avançado possível. Por exemplo, os bebedouros, praticamente está em desuso esses bebedouros pendulares, entrando nos bebedouros automáticos, que não precisa de mão de obra e ele chega tranquilamente para as aves. Comedouro, esses comedouros saem e dá lugar aos comedouros automáticos. Esses comedouros automáticos, a gente não vai precisar de mão de obra para ficar mexendo ração. Ele é todo liberado pelo sensor. Então, a partir do momento que a ração diminui, os sensores são ligados e distribuída a ração. O barulho do sensor faz com que as aves venham a se alimentar. Os termômetros já marcaram, tudo bonitinho, né, com tecnologia, e aí o sistema já responde. A temperatura está alta, já liga o sistema de ventiladores. Hoje tem cortinas evaporativas dentro dos aviários para oferecer o melhor ambiente possível. Então, hoje o que tem de tecnologia na avicultura é algo, assim, inacreditável, tá? Porque hoje, cada vez mais, vai precisar menos da presença da mão de obra dentro do galpão. Com isso, diminui também a contaminação. Então, de tecnologia, gente, a avicultura hoje tem tudo. Tem a sala só de sistema para receber as informações de dentro de um aviário. Tá? Muito eficiente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E essas foram as perguntas que abrangem, assim, no todo, a avicultura. Vocês tenham entendido, o assunto é extenso e a gente tentou explanar de uma forma bem sucinta para que vocês possam entender um pouquinho. Muito obrigada.